Olá você que se liga conosco aqui no Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa Universidade Comunitária. Muito obrigado pelo seu prestígio e pela sua parceria de sempre. Este é um programa da Ecocria, Escola de Comunicação Criativa da Unesc, que convida você a conhecer o jeito Unesc de formar os profissionais do futuro na comunicação, com os nossos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, comunicação digital. Venha conhecer o jeito Unesc de formar os profissionais do futuro na comunicação. E aqui no Nossa Unesc, você sabe, apresentamos o que é notícia na pesquisa, na extensão, nas relações com a comunidade, em tudo o que movimenta e faz pulsar a nossa universidade comunitária para todo o sul de Santa Catarina. E olha, hoje, mais um projeto de extensão em destaque, cujo título, só o título já é altamente provocativo. E aí, quando você avança, quando você trafega pelos detalhes desse projeto, vê o quanto ele é interessante. A aplicação da justiça restaurativa nos casos de bullying no ambiente escolar. Bom, a gente sabe que o bullying sempre existiu de alguma forma, né? Mas ele ganhou contornos muito mais dramáticos nos últimos anos, porque o bullying às vezes torna-se causa e consequência de problemas, inclusive psicológicos, muito pesados, envolvendo crianças, jovens, adolescentes para o seu futuro. Então, ganhou um contorno muito maior de preocupação, por isso que projetos como esse, e esse projeto aqui tem duas digitais muito importantes na Unesc, a do direito e a da psicologia, que unem pontas porque estamos tratando de questões legais e de questões mentais, que se encontram, que permeiam todo o tempo essa discussão. Então, gente, o programa de hoje é sobre bullying e um projeto muito bacana desempenhado por esses cursos aqui na Unesc, um projeto de extensão com foco na comunidade. Quer saber mais? Em instantes, depois desse recado da Ecocria que está chegando, eu apresento o nosso convidado e esse projeto super interessante aqui da nossa Universidade Comunitária. Não saia daí, já voltamos. O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 99915 0433. Muito bem, estamos de volta com o Nossa Unesc, programa das boas notícias da nossa Universidade Comunitária. Esse programa da Ecocria é gerado aqui desde os estúdios da Unesc TV, no campus da nossa universidade, e é cedido esse conteúdo para as nossas emissoras parceiras de televisão e rádio aqui da região. E eu tenho a satisfação hoje de receber aqui no estúdio nosso professor do curso de Direito, o Fabrício Guinzani, que está trazendo para nós detalhes de um projeto de extensão muito bacana, do qual ele faz parte, cujo título é A Aplicação da Justiça Restaurativa nos Casos de Bullying no Ambiente Escolar. Professor, obrigado pela presença aqui, tudo certo? Tudo bem, professor? Tudo bem, eu que agradeço o convite, muito importante, né, sempre falar do projeto, disseminar essa questão, essa preocupação, essa reflexão com relação ao bullying, que na própria legislação, né, eu trouxe uma colinha, porque são leis, né? Nós temos a Lei 13.185 de 2015, que instituiu, né, o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. Digamos, se fôssemos traduzir o bullying
para uma linguagem jurídica ou até aportuguesar, entre aspas, nós teríamos a intimidação sistemática, que serve como tradução do bullying. Certo. E a Lei 13.663 de 2018, que inseriu esse programa de combate à intimidação sistemática nas escolas. Então, é muito importante estarmos, enquanto universidade comunitária, curso de Direito, que nesse ano completa 25 anos, né? Estamos fazendo boda de prata. Então, aproveito para mandar um abraço para a professora Márcia Piazza, que é a nossa coordenadora, juntamente com o projeto, com o curso de Psicologia, né? Que você falou muito bem, que acaba fundindo Direito e Psicologia, duas pontas que... Eu sempre penso o seguinte, né, professor? O advogado, né, o bacharel em Direito, ele precisa ter um pezinho na psicologia, e o psicólogo tem que ter um pé no Direito. De certa forma, sim, concordo com você. E a professora Cristina Kern é do curso de Psicologia, e a professora Mariane Feuser é minha colega no projeto. Certo. Então, temos bolsistas, né, acadêmicos do curso de Direito, do curso de Psicologia, e muito importante, e você fala muito bem da nossa universidade comunitária, que ela consegue, dentro desse universo, né, que é a universidade, disponibilizar horas, aulas para os professores e bolsa para os acadêmicos. Porque a extensão é aquele momento que a universidade vai além, né, da sua realidade, atender aquilo que a comunidade está necessitando. E nesse momento, trabalhar o bullying, né, a reflexão, principalmente a justiça restaurativa, que é o segundo momento que eu vou tratar, é muito importante. Esse projeto ele está atualmente num edital chamado Paulo Freire II, e nós temos as escolas estaduais Marcos Rovares e o Colégio Unesc como aonde nós vamos conversar com os jovens, os adolescentes, né? Normalmente da 9ª fase dos cursos dessas instituições. Recentemente estivemos no Marcos Rovares em 2 oportunidades, né? Estamos sempre visitando as escolas. Também temos oficinas e capacitações para o grupo também dos professores, porque é muito importante deixar claro que quando a gente trabalha a extensão, nosso objetivo não é fazer palestra na escola ou dar aula. A gente vai, através de um rol de possibilidades, trabalhar o bullying, mas muitas vezes sem que o próprio jovem saiba que a gente está trabalhando bullying. Isso é muito importante, porque agora com a pandemia, a gente conseguiu até detectar um aumento exponencial do próprio bullying virtual. O bullying virtual. Nas realidades deles, né? E muitas vezes saímos preparados com material, tudo pronto, e a nossa grata surpresa, pela dialogicidade das dinâmicas, pela forma que a universidade, via Projeto Paulo Freire, nos capacitou, muitas vezes a gente chega na comunidade ou na escola, né, aquela comunidade estudantil ali, aquele ambiente, e muitas vezes a nossa surpresa é que nós ouvimos mais do que falamos. E aqueles jovens que estão lá tímidos, um pouco acanhados, se revelam futuros cidadãos, né? Cada um comentando um pouco mais, um pouco menos da sua vida. Então, me chamou a atenção, inclusive, a minha e da professora Marja, nas nossas últimas visitas, que a gente levou, não vou entregar aqui qual é o tipo de trabalho que a gente tinha levado, né? Nem deu tempo de usar, porque a simples conversa, o fato de estarmos ouvindo aqueles jovens, mudou todo o ambiente. Imagina a gente chegar na sala... Mas eles se abrem, professor? Se abrem. O que eles contam assim? Eles contam, a gente começou, né, com uma breve introdução, eu me apresentei, a professora Marja se apresentou, sempre tem o apoio de alguém da escola, né, junto conosco, e aí a gente foi tocar uma questão simples, da pandemia, simplesmente dizer uma coisa positiva e uma coisa negativa desse momento. Certo. E aí veio assim, e aquilo que a gente tinha programado, a gente vai deixar para uma outra oportunidade, porque esse momento, esse empoderamento desse jovem, que naquele momento é ouvido, e há essa troca, essa dialogicidade,
e também sempre numa técnica de roda de conversa. Mas essas informações que eles verbalizaram, compartilharam ali, algumas delas se adequam a essas questões do bullying? Se adequam em grande monta. Inclusive até a descoberta daquilo que eu comentei, do bullying virtual. Certo. Né? Que hoje, via redes sociais, infelizmente, tem um aumento muito grande. Né? O que está ocorrendo diante desse quadro aí, agora retomando um pouco mais a presencialidade, por causa do que, graças a Deus, né? A questão epidemiológica está ficando melhor e podemos também voltar para a escola, porque foi impactante, porque a extensão, ela necessita desse contato. Claro, né? Tudo para a extensão. Né? A extensão. Então, nós, durante a execução do projeto, a gente se reinventou em diversas formas, né? A universidade buscou nos capacitar de todas as formas para vivenciar esse momento e também levar para a comunidade o que era possível. Mas, professor, alguns aspectos que a gente possa citar, assim, que eu imagino tenham feito parte desse rol de questões levantadas pelos jovens. Por exemplo, questão racial, questão de gênero, questão de orientação sexual, tudo. Ou questão até de deficiência física, de uma eventual deficiência. Tudo isso se classifica em questões de bullying e eles deram exemplos ou de serem vítimas ou até de praticarem esse tipo de coisa, professor? A gente sabe que por trabalhar com esses jovens e a questão da idade, a gente sempre vai garantir o sigilo, claro. Até porque não se é aberto, né, esses momentos. E é importante, Denis, a gente deixa muito claro que esse projeto ele não quer fazer o papel que cabe ao poder público. Né? Porque a família, quando detecta, né, que esse jovem chega em casa, relata para a mãe e para o pai que houve o bullying, a escola já tem todo um aparato também para ser acionado, né? Dependendo, o conselho tutelar também deve ser acionado, e nós vamos estar à disposição para, via justiça restaurativa, buscar apaziguar essa situação, através de muito diálogo, e buscar não, como é que eu vou dizer, transformar esse causador do bullying em uma pessoa pior do que ele já foi, porque também a gente sabe que muitas vezes o que causa o bullying também ele foi vítima de bullying, é muito comum replicar, porque antes da gente viabilizar o projeto, nós mergulhamos em muita pesquisa, né, muita capacitação, inclusive nós temos a psicóloga Martinha Rosa, que tem feito um trabalho fantástico como voluntária, junto de nós, professores e acadêmicos também, principalmente na questão da roda a gente chama até de roda da justiça restaurativa, que são capacitações online, né? Em vários momentos, principalmente na época que a pandemia estava mais forte, que a gente não poderia estar dentro das escolas, né? E voltando à tua pergunta, nesse momento que eventualmente o projeto pode ser acionado para fazer essa conciliação, né, chamando o causador e a vítima, e junto com a família, muito diálogo, ouvir muitas partes, entender aquele contexto todo e fazer uma aproximação. Porque, infelizmente, o causador do bullying, ele vivenciou bullying, né, e foi vítima de bullying. Então, muitas vezes, a forma dele lidar com isso é ele replicar essa prática. Então, obviamente, só entramos no circuito após a autorização da família e da própria escola, né? Retomando a questão que nós não vamos substituir o poder público naquilo que é da competência dos órgãos, né? Conselho tutelar, a própria justiça em último grau. Mas, graças a Deus, pela disseminação e reflexão e buscando prevenir, porque a gente chega, é muito impactante, Denis, a gente chega na sala, todo mundo fechado, todo mundo assim quietinho, tipo, lá vem a Unesc, o que eles querem aqui? Mais uma palestra, né? Por isso que eu digo, a gente não faz palestra, a gente não vai dar aula, e aí quando cai a ficha deles, eles já estão se abrindo, mas abrindo de uma forma respeitosa, porque quando a gente vai, e sempre com o apoio da escola, junto, né? Nada é gravado, a gente não pega nome de ninguém, então fiquem tranquilos, né? Tudo isso aí é resguardado.
não fazemos pesquisas de campo, né? Não é o projeto. O nosso projeto ele busca prevenir. Então é muito, como é que eu vou dizer? A gente fica muito satisfeito quando a própria escola depois faz a devolutiva, dizendo como os jovens mudam. Claro, não é de um dia para a noite, mas com a rotina de conversa, as visitas, cada visita a gente faz uma dinâmica diferente. E eu lembro de uma vez, Denis, ali no bairro da Juventude, que a gente levou uma cadeira de roda, a gente levou coisas simples, corda, materiais muito simples. E aí, alguns jovens não podiam andar, tinham que ficar na cadeira de rodas, outros foram vendados, e aí nós fomos fazer uma oficina. Colocamos alguns deles tentando, né, ter uma vida, tentando ter uma rotina com aquelas dificuldades que essas pessoas passam. E eles, no final da nossa participação, vieram nos agradecer, dizendo como foi importante eles se colocar no lugar daquela pessoa que tem aquele problema. Olha, né? Só. Então, cada visita na escola, a gente faz uma dinâmica diferente. Certo. E daí o bullying, ele vai naturalmente dentro da... o bullying não, né? Claro que a gente não quer o bullying, mas assim, essa reflexão de como é negativo. E eu mesmo, quando eu era jovem, né? Fui gordinho, branquinho. Então, tinha aquelas musiquinhas, não sei se o Denis lembra, Alemão Batata, né? Não vou continuar a música que não vale a pena aqui. Claro. E quem nunca passou? Tu mesmo falou na tua... Só que hoje... Parece que é mais cruel, né, Denis? Mais cruel. Né? Hoje é mais cruel. Parece que antes a gente tinha, assim, o mundo era... Acoplou uma maldade que não existia antes. Isso. Né? Professor, vamos continuar no assunto em seguida. O tema é pontual, é da hora, é uma reflexão importante. E na sequência, nós vamos pegar esse gancho da justiça restaurativa, definir para você o que é e explicar para você onde ela entra dentro desse projeto, cujo título é A Aplicação da Justiça Restaurativa nos Casos de Bullying no Ambiente Escolar. É o assunto que nos traz o professor Fabrício Guinzani, do nosso curso de Direito, nesse projeto de extensão em parceria com o pessoal da Psicologia. Mas agora nós vamos à redação da Ecocria. A Maga Estopassoli está conosco e tem informações sobre um passeio ciclístico que foi realizado há poucos dias. A Unesc participou desse passeio ciclístico, mais um momento bacana de integração comunitária, também com a presença da nossa universidade. Diga lá, Maga. Mais de 100 ciclistas participaram na manhã do dia 7 de novembro do passeio de bike Natal Solidário, que teve a parceria da Unesc. O Parque das Nações Cincinato Naspolini, em Criciúma, foi o ponto de partida do evento, aberto a ciclistas de toda a região, crianças, jovens e adultos. A ação também fez parte da programação do primeiro aniversário do Instituto John Bike e compôs a primeira edição do Pedal Rosa e Azul. Bicicletas da Unesc também foram levadas para uso durante o evento do Pedal Solidário. Quem passou pelas redondezas da Avenida Centenário e moradores da região puderam acompanhar o passeio que teve seu retorno ao Parque das Nações. Equipes ligadas aos cursos de Psicologia, Nutrição, Educação Física e Farmácia da Unesc contribuíram com ações sociais à comunidade e aos ciclistas. Orientações de avaliação de estresse e nutrição, ansiedade, qualidade de vida e depressão foram algumas das atividades desenvolvidas pela universidade no pedal. Brinquedos e alimentos não perecíveis foram arrecadados na ação. Brindes também foram sorteados aos participantes. Mais uma ação importante para a comunidade com a digital da Unesc. Muito bom, muito bom. Obrigado, viu, Maga? Esse e outros conteúdos você encontra lá no unesc.net/agecom, que é o site onde estão as notícias produzidas pelos jornalistas aqui da nossa agência de comunicação da Unesc. Fazemos um intervalo. Na volta, eu continuo o bate-papo com o professor Fabrício, continuamos falando de bullying no ambiente escolar e a justiça restaurativa entrando nessa ordem do dia. Não saia daí, já voltamos. Se a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, a nossa universidade é o ambiente perfeito para isso. A universidade reúne múltiplos olhares, provoca novas experiências e nos prepara para agir em um mundo de rápidas transformações. Viva experiências práticas em projetos reais com metodologia envolvente, currículo dinâmico e formação flexível.
A Unesc aproxima o melhor da tecnologia e do conhecimento para oferecer mais que um curso de graduação. Promove uma jornada com diferentes experiências, formando profissionais capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades. Venha com a gente. Graduação Multi-Unesc. Cada dia, uma nova experiência. Estamos de volta aqui pela nossa Universidade Comunitária. Este é o Nossa Unesc, transmitido aqui desde os estúdios da Unesc TV para as nossas emissoras parceiras de TV e rádio aqui do sul de Santa Catarina. E hoje o bate-papo do programa é com o professor Fabrício Guinzani, nosso curso de Direito, e o projeto de extensão A Aplicação da Justiça Restaurativa nos Casos de Bullying no Ambiente Escolar. Professor, explica para a nossa audiência o que é a justiça restaurativa. Bom, Denis, a justiça restaurativa é uma forma de resolução de conflitos, né, que usa muito a dialogicidade, que é muito mais ouvir do que falar. Chamamos a vítima, né, e o causador do bullying. É importante que membros da família também estejam presentes, né, alguém também da escola. Nesse diálogo, a gente faz uma roda de conversa e a gente procura entender o que motivou a ocorrência daquele fato, né? Qual é o impacto para a vítima e nessa conversa a gente vai dosando a fala de ambas as partes e naturalmente a gente chega numa conciliação, numa forma de resolução daquele conflito. Muitas vezes a gente pode ser acionado bem no início, evitando um mal maior, né? Porque a questão do bullying, ele pode ser muito replicável, né? Geralmente, tem várias situações, a gente pode, dentro de uma sala de aula, né? De repente, começa às vezes com bullying virtual, já numa rede social, e aquilo ele espalha de uma velocidade muito grande. Por isso que, muito mais do que a aplicação da justiça restaurativa, o nosso projeto busca a prevenção. A gente sabe que parece uma coisa muito audaciosa, né? Não, mas como é que vai prevenir? Mas trazendo para a escola esse diálogo, como isso afeta a vida das pessoas, né? E essa reflexão vai, de alguma forma, fazer que talvez aquele causador de bullying, aquela pessoa que está querendo pensar mais de uma vez, ou duas ou três, certeza, antes de agir daquela forma. Antes de agredir ou de falar alguma coisa, não tem dúvida. Mesmo porque... Você cria um efeito provocador do raciocínio da pessoa, né? Parar e pensar, pô, mas para que eu vou chamar o fulano disso? Né? É por aí. E também a gente, pelas pesquisas, porque o projeto ele está agora em implantação, né, nas escolas, mas porém, nas nossas pesquisas de campo, a gente detecta, eu já falei mais de uma vez, mas é bom reprisar. Esse causador do bullying, ele também sofreu bullying. Então ele não conseguiu, de alguma forma, lidar com aquilo que aconteceu com ele. E ele acaba agindo. Claro, eu estou falando como professor universitário, como advogado, não sou psicólogo, né, nem quero... Mas na pesquisa a gente consegue detectar muito claramente. E na conversa com esses jovens, aquele que está propenso é como se a gente conseguisse desarmar aquela pequena bomba, desculpa o termo, né? É isso aí, mas porque muitas vezes o start, a pessoa não se dá conta, né? A gente chama tem uma figura que dá esse start. Certo, um gatilho. Um gatilho, isso mesmo. E quando o jovem, inclusive depoimentos de jovens, que a gente sempre mantém sigilo, a gente nossos estudos nunca são, não há pesquisa de campo nessa área, mas sempre na teoria, né? A gente sempre vai teorizar. E o que a teoria nos diz, né? Principalmente na questão do bullying? Que esse jovem, ele vai pensar uma, duas, e começa a refletir o seu passado, e ele pode, inclusive com a ajuda, depois, a própria Unesc, aqui com o setor da psicologia, dentro do estágio, a gente vai receber esse jovem, para ele poder dar continuidade
porque não é, às vezes, uma conversa que vai se resolver, mas na justiça restaurativa, que ela pode ser acionada, e esse momento, ele pode acontecer mais de uma vez, com todos os envolvidos. É um processo. Então, ele tem começo, meio e fim. O fato de abrir para o diálogo é uma grande diferença. Porque o que a gente sente? Mesmo nós, quando a gente acaba qualquer atividade dentro da sala de aula, eles se sentem realizados porque eles são ouvidos. Perfeito. Eles se sentem realizados porque eles são notados. A gente consegue chegar, claro, nem a todo mundo, mas a própria feição é diferente. Não, isso é gratificante. E a devolutiva da escola também é muito importante. E a gente foi pontual nas nonas fases, porque é aquele momento, né, que o adolescente está na transição. E, claro, queríamos ter mais condição de estar em mais escolas. E esse projeto ele é fantástico porque ele é muito fácil de replicar. Então, a formatação dele, então, atualmente ele está no Paulo Freire II, que é o edital, né, que é a Universidade Comunitária, garante, de novo, é importante frisar, horas para os professores, né, e para os bolsistas também condição para eles poderem participar do projeto. Eu estive no Profedir, um projeto no início do ano, que era só do curso de Direito, a mesma sistemática, certo, né, e com acadêmicos do curso de Direito, e agora, nessa sistemática atual, Psicologia e Direito unidos. Muito bom. Professor, parabéns pelo projeto, bela iniciativa, muito interessante, muito obrigado, uma honra divulgar mais a respeito. Sucesso para o senhor, até uma próxima oportunidade, professor. Eu agradeço o convite, quero aproveitar me despedindo, mandando um abraço para os nossos bolsistas, a Bárbara, a Vitória, a Lara e a Michele, e um grande abraço também para a professora Marja e a professora Cristina, que são grandes parceiras desse projeto. Muito bom. E o pessoal do Marcos Rovares, né, o Colégio Estadual, e do Colégio Unesc também. Muito obrigado. Bacana, professor. Nosso assunto hoje, a aplicação da justiça restaurativa nos casos de bullying no ambiente escolar, foi a temática desse projeto de extensão que segue e foi a razão do bate-papo de hoje com o professor do nosso curso de Direito aqui da Unesc, Fabrício Guinzani, a quem agradecemos, bem como a você pela audiência, e continue conosco aqui na nossa Universidade Comunitária. Até a próxima. Tchau.